Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Scorsi. Se você não conhece, clique aí no link, entra no canal. Galerinha, no canal a gente tem muitos vestibulares resolvidos, tá? Eu resolvo as questões aí dos principais vestibulares do país. Enem, Unesp, Unicamp, FUVEST, é bem legal. Eu resolvo as questões de química aí, acredito que vocês vão tirar todas as dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Vamos lá então, galerinha. Hoje eu vou fazer com vocês FAMERP, as questões dos conhecimentos específicos, tá? Da FAMERP 2022. Vamos lá? Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe mais um dia. Vamos lá. Primeira questãozinha, galera. O éter etílico, hexano e o etanol são solventes bastante utilizados nos laboratórios de química orgânica. A tabela apresenta a densidade e a temperatura de ebulição desses solventes e a da água. Então, ele te deu as substâncias, a densidade de cada uma em gramas por ml e a temperatura de ebulição. Aí ele pergunta, qual a interação intermolecular presente no hexano? Então, lembrando, hexano é um hidrocarboneto e os hidrocarbonetos são apolares, né? Então, o tipo de força, né, entre moléculas apolares é a força chamada força dipolo induzido, FDI, ou também chamada de forças de London. Beleza? Então, esse é o tipo de força intermolecular. Bom, considerando os tipos de interações, qual dos solventes orgânicos apresenta maior solubilidade em água? O que apresenta maior solubilidade em água, galera, é o etanol. Por quê? Se você pegar a fórmula estrutural, o etanol tem H ligado a O. O que é isso, H ligado a O? É aquela força intermolecular mais intensa, que são as pontes de hidrogênio, que são forças intermoleculares mais intensas. Então, isso faz com que a molécula seja mais polar. Ok? As pontes de hidrogênio ocorrem em moléculas polares. Então, o etanol, por ter H ligado a O, ponte de hidrogênio é uma molécula fortemente polar, sendo assim, mais solúvel em água. Por quê? Porque a água também é polar. Porque a água, ó, também tem H ligada a O, pontes de hidrogênio. Beleza? Então, o etanol, por ter pontes de hidrogênio, são forças intermoleculares mais intensas, essas pontes de hidrogênio ocorrem entre moléculas polares, então o etanol é a molécula mais polar, sendo assim, mais solúvel em água, porque a água também é polar, também tem pontes de hidrogênio. Lembra? Princípio da solubilidade? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? Então, o que tem maior solubilidade em água é o etanol. Beleza? Por ter pontes de hidrogênio, ia ser uma molécula fortemente polar, assim como a água. Beleza? Vamos lá. Questão bem tranquila, galera. Letra B. Organize a substância da tabela em ordem crescente de pressão de vapor. Então, galera, peraí. Ordem crescente de pressão de vapor? Vamos lembrar, o que é pressão de vapor? É a pressão que o vapor exerce sobre o seu líquido quando eles estão em equilíbrio. Então, vamos pensar. Se eu colocar dois recipientes, por exemplo, água e álcool, na mesma temperatura, nós sabemos que o álcool evapora mais fácil que a água, o álcool é mais volátil. Então, se eu comparar água e álcool na mesma temperatura em recipiente fechado, no álcool eu vou ter mais moléculas no estado gasoso. Então, se eu vou ter mais vapor, a pressão de vapor é maior. Então, a pressão de vapor está ligada diretamente aqui à temperatura de ebulição. Por quê? Olha lá, quanto menor for o ponto de ebulição da substância, significa que mais fácil ela passa para o estado gasoso. E quanto mais fácil ela passa para o estado gasoso, mais vapor vai ter. E quanto mais vapor, maior pressão de vapor. Então, pera um pouquinho. Então, olha
galera, olhem aí para você ver as 4 substâncias. Ó, qual delas, olha lá, ó, ponto de ebulição das 4 substâncias. Opa, tá aí o ponto de ebulição das 4 substâncias. Qual dessas 4 substâncias tem um ponto de ebulição menor? É o éter. Se ele tem o ponto de ebulição menor, é porque ele é mais volátil, ele evapora mais fácil. Então, se eu comparar as 4 substâncias, o que vai acontecer, né? O éter, por ter um ponto de ebulição menor, as suas moléculas vão passar para o estado gasoso mais rapidamente. Então, eu vou ter mais vapor. Então, a substância éter etílico, como tem uma temperatura de ebulição menor, né? É o que apresenta pressão de vapor maior. Então, o que tem pressão de vapor maior de todos é o éter. Por quê? Ele evapora mais fácil, ele tem temperatura de ebulição menor. Então, ele evapora mais fácil, mais vapor, maior pressão. Depois, o segundo que tem temperatura de ebulição menor é o hexano. Então, ele é o segundo que tem pressão de vapor maior. Depois vem quem? O etanol. E depois, a água. A água, como tem um ponto de ebulição maior, ela é mais difícil para passar para o estado gasoso. Se ela é mais difícil para passar para o estado gasoso, vai ter menor quantidade de vapor, pressão de vapor menor. Então, ele quer ordem crescente. Então, a água, por ter um maior ponto de ebulição, tem menor pressão de vapor. Né? A substância que tem maior ponto de ebulição tem menor pressão de vapor. Já o éter, que é a substância que possui o menor ponto de ebulição, evapora mais fácil, tem maior pressão de vapor. Então, essa é a ordem. Beleza? Questãozinha bem tranquila, galera. Só relacionar aí pressão de vapor com temperatura de ebulição. Beleza? E aí, na mesma questão B, ele pergunta: considerando uma mistura contendo volumes iguais de hexano e etanol, calcule o valor da relação número de mol de hexano e número de mol de etanol. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Na letra B. Bom, ele fala considerando volumes iguais. Então, eu considerei 1 ml. Você pode considerar um volume qualquer. Então, hexano e etanol. Olha lá o hexano. Qual é a densidade do hexano? 0,7, a densidade está em gramas por ml. Como eu estou considerando 1 ml, a densidade do hexano, galera, não é 0,7 gramas por ml. Então, cada ml de hexano corresponde a uma massa de 0,7 gramas. Se eu pegar o etanol, a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. Ou seja, se eu pegar 1 ml de hexano, corresponde a uma massa de 0,8 gramas. Então, se eu considerar 1 ml de cada substância, né, volumes iguais, eu vou ter 0,7 gramas de hexano, 0,8 gramas de etanol. Bom, vamos transformar em mol? Então, vamos lá. Hexano. Qual é o valor em mol? Ó, x-mol, que está para 0,7 gramas. Bom, aí para eu saber o valor de 1 mol de hexano, ele deu a fórmula, olha lá o hexano, C6 lá em cima, C6H14. Eu vou consultar as massas molares na tabela periódica. Nós sabemos que a massa molar do carbono é 12, do H é 1, do O é 16. Ó, massa molar do hexano, C6H14. Você vai pegar 6 vezes 12, mais 14 vezes 1. Então, vai dar 86. Então, essa é a massa molar. Então, cada mol de hexano tem massa 86 gramas. 0,7 gramas corresponde a X. Então, X deu 0,0081 mol. De etanol, nós temos 0,8 gramas. Então, qual é o valor em mol de 0,8 gramas? Olha lá, em cima, a massa molar de etanol. Ele deu a fórmula C2H5OH. A massa molar do etanol, né? Somando aí, a massa molar do carbono é 12, do H1 é 16.
Então, você vai achar o valor de 46. Então, cada mol de etanol, uma massa de 46 gramas. 0,8 gramas X. Valor em mol de etanol, 0,0173. Beleza? Opa. Então, vamos lá. Ele quer a relação número de mol de hexano, número de mol de etanol. Então, hexano em cima, etanol embaixo. É só dividir 0,0081 por 0,0173. Então, fiquei aqui, ó, coloquei em notação aí, ó, 8,1 10 a menos 3, 1,73 10 a menos 2. Isso vai dar 0,468, ou seja, aproximadamente 0,47. Esta é a relação. Uma questãozinha sem muita dificuldade também. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. A dissolução de uma substância depende das energias envolvidas nas interações soluto-soluto, soluto-solvente, sendo que as moléculas do solvente devem envolver as moléculas do soluto, formando uma camada de solvatação. Dependendo da natureza do soluto, as soluções podem ser eletrolíticas, conduzem eletricidade, ou não eletrolíticas, não conduzem eletricidade. As seguras apresentam soluções de fluoreto de potássio, fluoreto de potássio, KF, glicose C6H12O6 e fluoreto de hidrogênio, HF, com as partículas do soluto dissolvido em destaque. Então, soluções, elas estão na presença, essas três substâncias estão na presença de água. Líquido azul, os três. E essas evidências maiores aqui, ele colocou, são as partículas do soluto. Bom, qual das soluções apresenta maior resistência à passagem de corrente elétrica? O que seria isso, galera? Não pede para justificar. Ele pede, qual das soluções apresenta maior resistência à passagem de corrente elétrica? Ou seja, qual das soluções não conduz corrente elétrica? Bom, para conduzir corrente elétrica, tem que ter íons livres. Então, a primeira solução, se você pegar KF, né, é um composto iônico. Se você pegar o KF, é um composto iônico. Por quê? Ligação iônica, porque o K da família 1A. Então, todo composto iônico na presença de água, ele dissocia. K mais e F menos, é o que ele mostrou. K mais, ó, você tem íons positivos e negativos. Então, a solução 1 conduz corrente elétrica, porque tem íons livres. Já a solução 2 é uma solução de glicose. Glicose é um composto molecular, formado só por ligação covalente. Então, os compostos moleculares, eles não conduzem, né, corrente elétrica em nenhum estado físico, nem sólido, nem líquido, nem gasoso, nem aquoso, exceto os ácidos e amônia. Porque se for um ácido, em água ioniza, libera H+. Mas como glicose não é ácido, né, então é um composto molecular, formado só por ligações covalentes. Se é um composto molecular, não conduz corrente elétrica em nenhum estado físico. Então, pode olhar, ó, a solução 2, ó, olha lá, não tem cargas elétricas, ó, não tem íons livres. Só pelo desenho dá para você ver. Então, a solução 2 não conduz corrente elétrica. Beleza? É a solução 2, que vai apresentar maior resistência à passagem de corrente elétrica. A solução 3, ó, é HF. HF é um ácido em água, todo ácido ioniza. Então, vai liberar íons, olha, ele colocou, ó, olha lá os íons. Então, só pelo desenho você já matava a questão. Solução 2 é a que não conduz corrente elétrica. Bom, o que mais que ele pergunta aí? Escreva a equação que representa a reação entre o soluto da solução 3. Quem que é o soluto da reação 3? Da solução 3? HF. E uma base, ele quer saber qual é a base adequada e que produz a solução 1. Então, peraí, a solução 1 é KF. Então, ele quer pegar o HF, que é um ácido, ele quer saber qual é a base que eu vou reagir a esse HF
para formar a solução 1, que é o KF, que é um sal. Então, espera um pouquinho. Ácido mais base é uma reação de neutralização. O que vai formar? Ácido mais base forma sal e água. Ah, então eu sei que vai formar o sal, ó, e a água. Então, para você ver qual que é a base que vai reagir, é simples, ó. Pega o sal, K mais F menos, e reage com a água, que é H mais ou H menos. Ó, faz o processo inverso, ó. K mais com OH menos, a base é essa daqui, ó. KOH. Depois, ó, F menos com H mais, o ácido é HF. Então, é HF reagindo com KOH, formando KF mais H2O. Uma questãozinha bem tranquila também. Beleza? Olha a letra B. Faça um desenho. Vou pegar aqui no próximo. Aqui. Letra B. Faça um desenho que represente a interação entre os íons potássio e a água, indicando a geometria correta da molécula de água. Bom, a água, H2O. Vamos lembrar? H2O é uma molécula formada por 3 átomos. Se você fizer as ligações, ó, vai consultar a tabela, o H é da família 1A, o oxigênio é da família 6A. O O compartilha um para um lado e um para o outro. O O fica estável com 8. O H tem um elétron, ele compartilha mais um e fica estável com 2. Bom, toda molécula formada por 3 átomos, ela pode adquirir uma geometria linear ou angular. Tudo depende do átomo central. Ó, tem elétrons livres no átomo central aqui? Tem. Tem elétrons livres no oxigênio? Tem. Se tem elétrons livres no átomo central, a geometria é angular. Então, a geometria da água é angular. Bom, aí ele quer um desenho que representa a interação entre os íons potássio e a água. Bom, na água, HO, né, H2O, o oxigênio, pela escala de eletronegatividade, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, na molécula de água, você tem o oxigênio com carga negativa, né, e os Hs com carga positiva. Certo? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, nessa ligação, os elétrons se aproximam mais do oxigênio, né, aumentando a densidade eletrônica do oxigênio ali. Então, ele adquire uma certa carga negativa. Bom, então, o oxigênio da água, né, as moléculas de água, vão ser atraídas pelos íons potássio. Então, eu coloquei esses pontilhadinhos aqui, ó, representando a interação. Certo? Olha lá. O O, aqui, ó. O K+ vai ser atraído pelo oxigênio da água. É. Assim. Beleza? E essa interação, lembrando, é chamada de força íon dipolo. É uma força muito forte. É a força de atração entre um íon, potássio, com uma molécula polar, que é a água. Força chamada força de interação íon dipolo. Beleza? Bom, continuando. Considerando o grau de ionização do HF igual a 6 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,06, e log de 6 igual a 0,8, calcule o pH de uma solução de concentração 0,1 mol por litro desse ácido. Bom, ele quer o pH de uma solução de HF, então eu tenho uma solução de HF, e a concentração da solução, ele não falou concentração de H+, a concentração da solução é 0,1 mol por litro. Então, vamos só lembrar, o HF, em água, ele libera o H+ e o F-. Se o grau de ionização fosse de 100%, eu poderia usar a proporção 1 para 1. Se a concentração do HF é 0,1, a concentração do H+ também seria 0,1. Se esse ácido tivesse 100% ionizado, um grau de ionização de 100%, tudo ionizado. Mas não está. O grau de ionização dele é muito baixinho, é só de 0,06. Então, o que acontece? Ou seja, 0,06, galera, é o quê? 6%. Então, o grau de ionização ele é muito baixinho.
tá? Então, o que acontece? A quantidade de H+ produzida é apenas 6%. Então, para você descobrir a concentração de H+ que esse ácido libera, é só você pegar a molaridade do ácido e multiplicar pelo grau de ionização, que é o alfa. O alfa é 6%, que é 6 por 100, 0,06. Tá bom? Então, eu vou pegar a concentração, que é 0,1, vezes o grau de ionização, que é 0,06. Então, a concentração de H+, ó, 6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a concentração do ácido, 0,1. Concentração de H+, que ele libera, é apenas 6 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Daria para fazer por uma regra de 3, ó. Por exemplo, a concentração de H+ seria 0,1 mol por litro se o grau de ionização fosse de 100%. Como o grau de ionização é apenas de 6%, isso gera uma concentração de X mol por litro. Vai ver que o X, olha lá, vai dar 6 vezes 0,1 dividido por 100. Olha lá. 0,6 por 100, 0,006, que é 6 vezes 10 a menos 3. Então, essa é a concentração de H+. Aí ele pergunta o pH. Achar o pH, a gente faz a continha. pH é igual menos log da concentração de H+, em mol por litro. Então, tá aí. Em azul, vamos lá. Olha lá. pH, tá aí a formulinha. pH é igual menos log da concentração em mol por litro de H+. Então, fica menos log de 6 vezes 10 a menos 3. Bom, esse menos aqui, galerinha, ó, é da fórmula. Eu deixei ele fora aqui. Agora eu vou resolver essa parte. Qual que é o log de 6 vezes 10 a menos 3? Multiplicação de log. O que a gente faz? Log do primeiro termo mais log do segundo. Então, o log de 6 vezes 10 a menos 3 é log de 6 mais log de 10 a menos 3. Bom, esse menos fora do parênteses continua. Log de 6, ele falou lá, ó, no enunciado, ó, log de 6 é 0,8. E o log de 10 a menos 3, log de 10 na base 10, ó, log de 10 a menos 3 é menos 3. Então, ficou 0,8 menos 3, vai ficar pH igual a menos 2,2, que vai dar pH igual a 2,2. Beleza, uma questãozinha, achei mais, né, esse item B aí um pouquinho difícil, né, o aluno tem que lembrar alguns conceitos, algumas... Beleza? Vamos lá, espero que você tenha entendido. Vamos lá, próxima questão. A produção de etanol é feita a partir da fermentação da sacarose, hidrolisada, obtida de vegetais como a cana-de-açúcar. Nessa reação, além do etanol, é também produzido dióxido de carbono, conforme a equação balanceada. A equaçãozinha está balanceada, então você tem a sacarose mais a água, formando etanol e gás carbônico. Tá bom, tá aí a reação. Em um experimento, contendo 17,1 gramas de sacarose, foi submetido a uma fermentação. Contendo 17,1 gramas de sacarose, foi submetido a uma fermentação. E o CO2 produzido foi direcionado a uma solução de água de barita. Ou seja, foi borbulhado em uma solução saturada de hidróxido de bário. Então, eu borbulhei o CO2 em uma solução de hidróxido de bário, conforme representado na figura. A pesagem, então, o que aconteceu? Você tinha sacarose em água, né? Produziu gás carbônico. Esse gás, né, que são essas moléculas aí produzidas, parece um comprimido aí ao CO2, é a bolinha preta é o carbono, as laranjinhas é o oxigênio. Então, esse gás carbônico foi no recipiente 2, e o que aconteceu? Esse gás carbônico reagiu com BaOH2, e aí produziu carbonato de bário. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes novamente dessa reaçãozinha. Item A. A fermentação da sacarose no recipiente 1, né, deverá produzir uma solução de caráter ácido, básico ou neutro. Bom,
E ele pergunta, qual a função química da substância produzida na fermentação que confere esse caráter à solução? Bom, galera, a fermentação da sacarose produziu o etanol e gás carbônico, CO2. O aluno tinha que lembrar que CO2 ele é um óxido. Né? O que é um óxido? São os compostos binários, né, formados por dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Tá? Então, está aqui, CO2 é um óxido. E você teria que lembrar que o CO2 é um óxido de caráter ácido. Por quê? Por que deram essa classificação óxidos ácidos? Porque esses óxidos, em contato com água, produzem ácidos. O CO2 é o mais importante deles, porque a gente fala muito em exercícios, né? Quando você vai fazer uma bebida gaseificada, um refrigerante, o que eles colocam? Eles injetam um gás carbônico no refrigerante. Esse gás carbônico reage com água, forma-se ácido carbônico. Certo? Então, esse óxido, esse gás, ele é um óxido de caráter ácido. Por quê? Porque em contato com água ele produz um ácido. Tá bom? Então, a fermentação da sacarose, no recipiente 1, deverá produzir uma solução de caráter ácido, básico ou neutro? Caráter ácido. Por quê? Pois o CO2 é um óxido ácido. Ou seja, o CO2 em contato com água gera um ácido. Bom, CO2 em contato com água gera um ácido. Eu só coloquei para completar, né, para deixar mais certinho, que o ácido carbônico, na verdade, ele forma um equilíbrio, o íon H+, e o ânion bicarbonato. Tá bom? E qual a função química? Pô, CO2, né? Qual é a função que ele pertence dentro da química inorgânica? As 4 funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. CO2 é um óxido, então função óxido. Beleza, galera? Aí, na letra B, ele pergunta o seguinte. Calcule a massa de CO2 produzida, na reação e determine o rendimento da reação no experimento descrito. Bom, vamos entender? Galera, é o seguinte. Olha lá. Calcule a massa de CO2. Então, o que é a reação? O que nós temos na reação? Opa. Bom, nós temos a sacarose reagindo com água. Essa reação produz etanol e gás carbônico. Essa daqui, ó. Sacarose, água, produz etanol e gás carbônico. Beleza. Aí é o seguinte. Essa reação produz gás carbônico. Esse gás carbônico que está no recipiente 1, ele vai lá no recipiente 2. E aí, esse gás carbônico, ele vai ser borbulhado em uma solução de hidróxido de bário. Vai ser essa reação, CO2 mais BaOH2. E ele falou que forma BaCO3. Olha essa segunda reação. O CO2 vai reagir com o BaOH2 e vai formar BaCO3. Certo? Bom, se você lembrar, que você deixa a reação completa, né? O CO2 é um óxido de caráter ácido. Então, em contato com água, ele gera um ácido. E esse ácido aqui, se você tirar os dois H+ dele, ele vai originar esse ânion aqui, ó, o carbonato. Porque, na verdade, gente, essa é uma reação é um óxido de caráter ácido, que vai ser borbulhado com uma base. Então, óxido de caráter ácido, ó, ácido, caráter ácido mais base, vai formar o quê? Sal e água. Então, você já sabe que vai formar o sal, ele falou, BaCO3, porque o BaCO3, ó, porque vem do ânion, CO3-2, e libera água no processo. Bom, mas nem precisava saber disso tudo. Né? Sabe que o óxido tem caráter ácido, então ele está reagindo com uma base, neutralizando, formou sal, que ele já falou a forma, e água. Tá. O que ele quer saber, galera? Em um experimento, vou ler de novo lá, ó,
Uma solução contendo 17,1 gramas de sacarose foi submetida a uma fermentação e o CO2 produzido foi direcionado a uma solução de água de barilo. Tá. Depois, ali embaixo, ó. A pesagem do precipitado carbonato de bário, precipitado, ou seja, ele é sólido, solúvel em água, produzido no recipiente 2, forneceu uma massa de 35,46. Olha lá, a massa do precipitado, 35,46 gramas. Pergunta. Calcule a massa de CO2 produzida na reação. A massa de CO2 é fácil. Então, para produzir 35,46 gramas de BaCO3, quanto de CO2 eu precisei? X. Embaixo, vou tirar sempre da proporção. Eu sempre tomo estequiometria. Em cima é o X da questão, a pergunta. Embaixo, eu tiro sempre da onde? Da equação. Então, nós temos 1 mol de CO2. 1 mol. Transformando em grama, né? Porque eu coloco sempre grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, litro embaixo de litro, sempre a mesma unidade. Então, 1 mol, você vai constar a tabela, né? No caso ali, ele falou que a massa molar do CO2, ó, 44 gramas por mol. Então, cada mol de CO2, 44 gramas. Do BaCO3, 1 mol. 1 mol de BaCO3, ele falou que é 197 gramas. Olha lá, ó. Olha lá. Então, está aqui. 44 gramas de CO2 produz 197 de BaCO3. Para produzir 35,46, que é o que formou, que ele falou, quanto que eu precisei de CO2? Quanto que reagiu de CO2? X. X vai dar 7,92. Essa é a massa de CO2. Bem tranquilo, uma estequiometria bem tranquila. Bom, aí a segunda parte da estequiometria, galera, olha lá. Determine o rendimento da reação de fermentação. A reação de fermentação é essa de baixo, ó. Sacarose mais água, formando etanol mais gás carbônico. Tem que explicar qual é o rendimento dessa reação. Bom, quanto que produziu de CO2? 7,92. Tá. Quanto que usou de sacarose? Ele falou lá no enunciado, ó. Em um experimento, uma solução contendo 17,1 gramas de sacarose. Então, 17,1 gramas de sacarose produz quanto de CO2? Produziu 7,92. Embaixo, eu vou tirar sempre do balanceamento, da equação. Olha lá. Eu tenho 1 mol de sacarose. A massa molar da sacarose, ele falou, 342 gramas. Já do outro lado, eu tenho 4 mols de gás carbônico. Então, é 4 vezes a massa molar. A massa molar, ele falou que é 44. Seria uma regra de 3, assim. Bom, se ele falasse em grau de pureza, galera, sempre falar pureza no rendimento, o macete é o seguinte. Se falasse grau de pureza, pureza tem a ver sempre com reagente. Porque produto que forma é sempre puro. Bom, então, se falasse grau de pureza, o que eu faria? Eu multiplicaria nessa regra de 3, sempre, do lado esquerdo em cima. Então, vamos supor que o grau de pureza da sacarose fosse 40%. Eu multiplicaria aqui, ó, em cima do lado esquerdo. 40%, eu multiplicaria esse 17,1 vezes 0,4. Entendeu? Toda vez que falar pureza, grau de pureza, você multiplica do lado esquerdo em cima. Toda vez que falar de rendimento, a dica é, você multiplica sempre, é o inverso. Se a pureza é do lado esquerdo em cima, o rendimento é sempre do lado direito embaixo. Então se o rendimento fosse 90%, aqui do lado direito embaixo, onde está o 4 vezes 44, eu multiplicaria, por exemplo, por 0,9, que é 90%. Entenderam? Então, falou pureza, sempre multiplica do lado esquerdo em cima. Falou rendimento, sempre multiplica do lado direito embaixo. Ele quer saber qual é o rendimento. Ele não deu. Então, eu multiplico do lado direito embaixo, eu multiplico por R. Se ele quisesse saber o grau de pureza, eu multiplicaria esse 17,1 vezes P de pureza. Eu descubro a pureza. Entender esse macete ajuda muito, galerinha. Beleza? Então, eu multiplico por R, e aí você multiplicando em cruz, R vai dar igual a 0,9, transformando em porcentagem, rendimento da reação, 90%.
Uma questãozinha, eu achei uma questão um nível um pouquinho mais difícil para acertar a questão inteirinha. Tá bom? Vamos lá, próxima questão. A hidrogenação de 1 mol de pente-1-eno produz 123 kJ e ocorre de acordo com a equação. Tá? Então, ele te deu o pente-1-eno, que é esse hidrocarboneto aqui, sendo hidrogenado, reagindo com um H2, e aí se transformou no pentano. Bom, uma reação de adição. Quebrou a dupla ligação, entra um Hzinho antes, um Hzinho depois. O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento da reação na ausência de um catalisador, ou seja, a reação feita sem catalisador. Então, ele te deu a entalpia da reação sem catalisador. Escreva a fórmula estrutural do isômero de cadeia normal do pente-1-eno. Peraí, galera. Ele quer um isômero de cadeia do pente-1-eno. Isômero de... Ele quer a fórmula estrutural do isômero de cadeia normal. Então, ele quer um isômero do pente-1-eno. O pente-1-eno, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, hidrogênio. 2, 3, 4, 10 hidrogênios. Esse é o pente-1-eno. Ele quer que a gente faça, galera, olha lá. Ele quer que a gente faça um isômero de cadeia normal, não isômero de cadeia. Ele quer um isômero que tenha cadeia normal. Então, o isômero tem que ter 5 carbonos e 10 hidrogênios. De cadeia normal, não pode ter ramificações. E que apresenta isomeria óptica, ou isomeria geométrica. Espera um pouquinho, vamos lembrar? Para ter isomeria geométrica, o que tem que ter, galera? Tem que ter dupla entre carbonos, e cada carbono da dupla tem que ter 2 ligantes diferentes. Então, eu coloquei um ligante, o Hzinho, o outro ligante, vai ser um hidrocarboneto, eu coloquei CH3. Do outro lado, 2 ligantes diferentes. Eu coloquei o H. Então, aqui já tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Para dar um total de 5 carbonos, o ligante de cima ali do lado direito, eu coloquei um CH2, CH3. Olha lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? É uma cadeia normal. Se eu fosse construir ela normal, seria assim, ó. Um CH3 ligado a um CH, uma dupla CH, CH2, CH3. É uma cadeia normal, sem ramificações. E que apresenta isomeria geométrica. Olha lá, isomeria geométrica. Ó. Tem que ter dupla entre carbonos, né? As condições para que haja isomeria geométrica. Tem que ter dupla ligação entre carbonos. E cada carbono da dupla tem que ter os seus 2 ligantes diferentes. O carbono da esquerda tem um CH3 e um H. O carbono da direita tem um CH2, CH3 e um H. Beleza? Olha aqui a fórmula estrutural. Não pediu nenhum nome, mas é o pente-2-eno e a fórmula estrutural. Tá aí. Não pediu cecista, né? Tá aí. Prontinho, isso aí. Qual o tipo de isomeria plana que ocorre entre o pente-1-eno e esse isômero? Bom, esse isômero que eu construí, né? Olha lá, vou construir ele de novo. Ó. É um CH3, CH, dupla CH, CH2, CH3. O nome desse composto é pente-2-eno. Então, qual que é o tipo de isomeria entre o pente-1-eno, que é o composto que ele deu, e o pente-2-eno, que é o que a gente construiu? A diferença está na posição da dupla. Ó. Pente-1-eno, dupla no carbono 1, pente-2-eno, dupla no carbono 2. Então, eles são isômeros de posição. Beleza? Vamos lá. Item B. Bom. Determine o valor de X no gráfico, que representa a entalpia padrão de formação do pente-1-eno. Utilizando o gráfico existente no campo de resposta e considerando que a adição de um catalisador produz uma diferença de 150 kJ de energia do complexo ativado, construa uma curva representando a variação de entalpia da reação na presença de catalisador, indicando no eixo Y do gráfico o valor da energia do complexo ativado. Bom,
Primeiro de tudo, gente, é uma reação exotérmica. Por quê? Ó, olha essa curva vermelha que nós colocamos, né, que ele deu. Ó, a entalpia do reagente, olha o final, a entalpia do produto. Então, se você analisar do reagente para o produto, do início para o final, o que aconteceu com a entalpia? Diminuiu. Né? Então, o que aconteceu? A reação liberou calor. Liberou, né? Então, você tem uma alta energia. Você libera energia, sua energia final vai ser menor. Toda reação exotérmica libera energia. O que acontece? A entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Beleza? Então, de cara, nós sabemos que é uma reação exotérmica. Bom, ele falou que essa reação que tem em vermelho aí, galera, ó, essa reação que tem em vermelho, uma reação que foi feita sem catalisador, né, ó, na ausência. Então, esse ponto máximo de energia aqui, ó, é a energia do complexo ativado. Então, 200 é a energia do complexo ativado da reação sem catalisador. Bom, aí ele falou que, considerando que, como ele fala no texto, a adição de um catalisador produza uma diferença de 150 kJ na energia do complexo ativado. Então, o catalisador, ele acelera a reação. Por quê? Não tem que saber que o catalisador, ele acelera a reação porque ele diminui a energia de ativação. Bom, né? Então, o que acontece? Se ocorrer uma redução, né, uma diferença de 150 kJ, então, com o catalisador, vou fazer a curva verde aqui, ó, com o catalisador, ó. Ocorreu uma redução de 150 na energia do complexo ativado. Então, agora, se a energia era 200, teve uma diferença de 150. Então, com o catalisador, sem o catalisador, a energia do complexo ativado era 200. Agora, com o catalisador, ó, esse pontinho aqui, o complexo ativado agora reduziu, né, teve uma diferença de 150, então 200 menos 150, agora o complexo ativado tem uma entalpia, né, de 50. Esse é o complexo ativado da reação com o catalisador, 50. Beleza? Tá aí, né, a curva. Tá aí o valor, 50. E agora tá faltando achar o quê? O X. Bom, como que a gente calcula o X? Olha lá. Qual é o ΔH da reação, galera? Vamos lá? Ó, então, você tem, vou pegar de azul ali de novo. Ele falou lá, ó, no comecinho, a hidrogenação de um mol de pentileno produz 123 kJ. Então, nós sabemos pelo gráfico que é uma reação exotérmica, então o ΔH é menos 123. Essa reação de pentileno mais H2, formando pentano, tem um ΔH de menos 123. Bom, como que a gente calcula o ΔH de uma reação? Entalpia do produto menos reagente. O ΔH, ele falou, né? A gente descobriu que é uma reação exotérmica, então o ΔH é negativo, menos 123. A entalpia do produto, olha lá a entalpia do produto, seja com catalisador ou sem catalisador, a entalpia do reagente do produto não é alterada. Então, a entalpia do produto, menos 176. Menos da fórmula. E a entalpia do reagente? É o que ele quer saber. Ó, a entalpia do reagente é o X. E aí você vê que o X vai ser igual a menos 53 kJ. Uma questãozinha que parece fácil, galera, mas eu acredito que tem esses peguinhas, né? Que ele falou que a reação produz 123, mas produz, né? Liberou 123 kJ. Tinha que saber que é uma reação exotérmica, né? Pelo gráfico. Saber, né, que essa diferença de 150 kJ, uma era 200. Teve uma diferença, a hora que você põe um catalisador de 150, ou seja, a reação com o catalisador
a energia do complexo ativado vai cair para 50, que é 200 menos 150. Então, enxergar essas coisinhas na reação aí, questãozinha, não é muito fácil, não. Muita gente acredita que vai, né, às vezes, não acertar a questão completa por causa desses peguinhas aí. É muita observação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, próxima questão. Magnésio, alumínio e zinco são metais constituintes de ânodos de sacrifício. Ó, ânodo. Lembra do CRAL, tanto pílulas quanto eletrólito? O que o CRAL fala para a gente? Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, ânodos de sacrifício, né, metais de sacrifício, usados na proteção do ferro contra a corrosão. Então, em que consiste esses metais de sacrifício? Você conecta, eu quero proteger uma tubulação de ferro, eu conecto nessa tubulação um metal que tem um potencial de oxidação maior. Por quê? Porque com o passar do tempo, esse metal, se ele tem um potencial de oxidação maior, ele vai se oxidando com o tempo, protegendo o ferro. Então, o metal, o ânodo de sacrifício, né, para ele funcionar como um metal de sacrifício, funcionar como um ânodo de sacrifício, ele tem que ter um potencial de oxidação maior do que o metal que ele vai proteger. Porque ele tendo potencial de oxidação maior, com o passar do tempo, ele vai se oxidando, protegendo o outro. Beleza? Bom, a obtenção dos componentes desses ânodos de sacrifício pode ser realizada por meio da eletrólise de compostos contendo íons desses metais. A figura representa um sistema de cubas eletrolíticas em série, por onde passa uma corrente elétrica de intensidade igual a 19,3 amperes, contendo íons dos metais constituintes dos ânodos de sacrifício. A tabela apresenta os potenciais de... Ó, a tabela apresenta os potenciais de redução de alguns metais. Ó, o magnésio está indo de mais 2 para 0, o alumínio mais 3 para 0. Então, os elementos estão sofrendo uma redução. A gente deu o potencial de redução de cada um. Bom, para você saber o potencial de oxidação, é só você inverter os sinais. Então, eu inverti o sinal de todos e coloquei o potencial de oxidação de todos os elementos aí. Bom, tá aí os potenciais de oxidação. Bom, por que magnésio? Por que, gente? Ó, por que magnésio, alumínio e zinco protegem o ferro da corrosão? O que é corrosão? Corrosão é sinônimo de oxidação. O metal oxida, ele corrói. Né? Ele corrói porque ele oxida. Então, por que esses metais magnésio, alumínio e zinco protegem o ferro da corrosão? Com certeza, porque esses metais apresentam um potencial de oxidação maior que o do ferro. Então, com o passar do tempo, esses metais vão se oxidando, vão se corroendo, protegendo o ferro. Então, por que esses metais protegem o ferro da corrosão? Porque eles têm um potencial de oxidação maior que o do ferro. Beleza? Bom, qual ânodo de sacrifício pode ser produzido por uma eletrólise? Qual o ânodo de sacrifício? Quem que é o ânodo de sacrifício que ele falou lá, que são ânodos de sacrifício? Ele está falando do magnésio, alumínio e zinco. Ó. Magnésio, alumínio e zinco, são esses três. Qual ânodo de sacrifício, né, qual metal de sacrifício pode ser produzido por eletrólise de uma solução contendo seus íons dissolvidos em água? Ou seja, qual desses metais eu consigo produzir, né, numa solução aquosa? Numa eletrólise, gente, vocês sabem, né, se eu pegar um desenho aqui, ó, eletrólise, você tem eletrodos inertes ligados a uma bateria. Então, aqui você vai ter os íons do metal, magnésio, alumínio, zinco, e vai ter água. Vai ter os íons H+ da água. Então, se você tiver os íons H+ da água, presta atenção, ó. Vou fazer maior para você entender. Ó, que interessante, galera. Então, eu tenho os íons magnésio, alumínio, zinco e os íons H+ da água. Bom,
Esses íons positivos, eles vão descarregar no eletrodo negativo. Certo? Então, esse eletrodo negativo, ele vai atrair, ele vai puxar os cátions. Certo? Então, é o cátodo. E pelo CRAL, cátodo reduz. Tudo bem? Então, o que acontece? Esses íons, né, magnésio, alumínio, zinco, para eles poderem descarregar aqui, sofrerem uma redução, porque o magnésio, por exemplo, mais 2. Se ele sofrer uma redução, ele recebe 2 elétrons, você vai formar o metal magnésio. Então, para produzir o metal, esses íons, eles vão descarregar no cátodo, eles vão sofrer uma redução, então, para eles descarregarem, sofrerem uma redução, eles têm que ter um potencial de redução maior que o H+ da água. Então esse é o segredo. Para eu conseguir produzir o metal, ele tem que ter um potencial de redução, né? O íon tem que ter um potencial de redução maior que os íons H+ da água. Então eu vou lá na tabela agora, olha o segredinho, né? Eu vou lá na tabela agora, olha os potenciais de redução. Vamos comparar potencial de redução da água, menos 0,83. Certo? Então, desses, qual é o ânodo de sacrifício que pode ser produzido? Eu tenho, vou comparar o magnésio, alumínio e zinco. O magnésio, o potencial de redução dele é menor que da água. Da água é menos 0,83. Então, o magnésio não tem potencial de redução maior que da água. Então, o metal Mg+2 não vai descarregar. O alumínio, né, o potencial de redução do magnésio, galera, ele é menor que o da água. Então, ele não vai descarregar, não vai produzir alumínio. O potencial de redução do magnésio. Agora, do alumínio. O potencial de redução do alumínio é menor que o da água. Então, o alumínio, lá em contato com o H+, o H+ que vai descarregar, porque o potencial de redução da água é maior. Agora, olha o zinco, o potencial de redução dele, menos 0,76. Esse valor é maior que menos 0,83. Mais próximo do zero, né? São dois valores negativos. Então, peraí, se eu tiver o zinco com H+ lá da água, o zinco, como tem o zinco mais 2, né? O íon zinco, como ele tem um potencial de redução maior, ele vai descarregar, ele ganha a disputa do H+ da água. Então, o alumínio e o magnésio não. Alumínio e magnésio em contato com a água, o H+ da água que descarrega. O potencial de redução da água é maior. Agora, o zinco, o potencial de redução do zinco é maior que o da água. Então, o zinco vai descarregar e vai produzir o metal. Item B. Considerando a constante de Faraday igual a 96.500 coulombs por mol, ou seja, a passagem de 1 mol de elétrons pelo circuito gera uma carga de 96.500 coulombs. Calcule a massa de alumínio obtida pela passagem de uma carga total de 0,24 farads pela cuba eletrolítica contendo íons Al+3. Então, se a cuba contém Al+3, como eu já havia dito, o Al+3 vai fazer o quê? Se ele é positivo, ele vai descarregar no eletrodo negativo, certo? O eletrodo negativo na eletrólise, esse eletrodo aqui é o eletrodo que atrai os cátions, então ele é chamado de cátodo. E nós sabemos que cátodo reduz. Então, o Al+3 vai receber 3 elétrons e vai virar alumínio metálico. Bom, Al0. Então, 0,24 farads produz quanto de alumínio metálico? X. Lembra? Estequiometria, sempre a parte de cima é o X da questão, a parte de baixo sempre da equação. Vamos lá. Quanto que a gente tem aqui? Essa proporção aqui, 3:1. Então, nós temos 3 mols de elétrons, são suficientes para produzir 1 mol de alumínio. Então, 3 mols de elétrons
corresponde a 3 faradays. Se tivesse em coulombs, seria 3 vezes 96.500. Isso produz 1 mol de alumínio. 1 mol de alumínio transformando em gramas, 1 mol, né, a massa molar do alumínio, 27. Então, 3 faradays produz 27 gramas. 0,24 faradays produz X. Então, a massa de alumínio produzida, 2,16 gramas. Ok. Depois, outra pergunta. Bem tranquila essa daqui, né, que a gente fez em vermelho aí. Próxima pergunta, ó. Qual o tempo necessário para que seja obtida a mesma massa de magnésio na cuba contendo íons Mg+2, utilizando-se a mesma corrente elétrica? Então, ele quer qual o tempo necessário? Bom, então ele quer produzir a mesma quantidade de magnésio em gramas. Então, foram produzidos 2,16 gramas de alumínio. Então, primeira coisa, se o magnésio for descarregar, a carga dele é +2, então Mg+2 recebe 2 elétrons e forma Mg0. Bom, então ele quer produzir a mesma quantidade, 2,16 gramas. Para isso, são necessários quantos faradays? X. A parte de baixo, vamos tirar da equação. Nós temos 2 mols de elétrons, que corresponde a 2 faradays. Isso produz 1 mol de magnésio. 1 mol, né, se você consultar a massa molar do magnésio, 24,3. Então, 2 faradays, 24,3 gramas. Para produzir 2,16, X. X vai dar 0,1777777. Aproximadamente 0,18 faradays. Para você saber o tempo, né, você tem que aplicar o kit. Q é igual a I vezes T. Só que nessa fórmula, o Q é a carga em coulombs. O I é a corrente em amperes. E o T é o tempo em segundos. Então, eu fiz a regra de 3 e descobri a carga em faradays. Tem que transformar em coulombs. Vou usar a informação que ele deu, olha lá. 1 faraday, 96.500 coulombs. 0,18 faradays, que é o que foi envolvido na reação, corresponde a X. X vai dar 17.370 coulombs. Então, eu vou lá no kit agora. A carga, 17.370 coulombs. A corrente, ele falou, deixa eu voltar aqui, galerinha, ó, ele falou, olha lá, ó, 19,3 amperes. E o tempo T. O tempo vai dar 900 segundos. É uma questãozinha bem interessante, uma questãozinha de nível médio para difícil aí. Tá, gente? Uma questãozinha de eletrólise aí. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Sabões detergentes possuem a mesma aplicação, mas são obtidos por processos diferentes conforme as reações apresentadas a seguir. Então, processo 1, obtenção de sabão. O que é um sabão? É um sal de ácido graxo, ou seja, ó, olha a estrutura de sabão, ele é um sal de cadeia longa. Né? Como que o sabão é produzido? Uma reação de saponificação. Então, você tem um glicerídeo, que pode ser óleo ou gordura, como a cadeia aqui é saturada, ó. Esse glicerídeo aqui, no caso, é uma gordura, reagindo com uma base forte, no caso, NaOH, formando o sabão e o glicerol, que é o álcool. Depois do processo 2, a obtenção de detergente, são 3 etapas, né? A primeira, galera, item A e B. Tá. Vamos lá. A primeira, você tem um hidrocarboneto aqui reagindo com o benzeno. É uma reação que a gente chama de... Aqui, no caso, é uma alquilação. Por quê? Eu vou introduzir um radical alquil, que é um radical que só tem ligações simples, né? Vou introduzir esse hidrocarboneto no benzeno. Processo chamado de alquilação. Bom, depois eu tenho esse composto formado na etapa 1, ele participa da etapa 2, reagindo com ácido sulfúrico. Processo chamado de sulfonação. Reação com ácido sulfúrico aí, sulfonação. Beleza? Depois você tem um ácido, que é um ácido, né, função ácido sulfônico aqui, que é o SO3H,
reagindo com NaOH, é uma reação de neutralização, né? Um ácido, SO3H tem características ácidas, é um ácido sulfônico. Ácido mais base formando sal e água. Beleza? A qual grupo de moléculas de interesse biológico pertence à matéria-prima orgânica utilizada na fabricação de sabão? Sabão, galera, a gente tem um glicerídeo, né? Ó, você vê aqui, ó, são 3 grupos ésteres na mesma estrutura. Então, você tem um triéster, ó, um triglicérides, um triglicerídeo, tá? Então, é um triéster, então é um glicerídeo. Glicerídeo é uma classificação dos lipídios, né? Dentro dos lipídios, nós temos os glicerídeos, óleos e gorduras, e os cerídeos, que são a classe das ceras, tá bom? Então, nós temos um lipídio. Vamos lá. Em qual etapa da obtenção de detergente ocorre uma alquilação? Na primeira, né? Por quê? Daria para fazer por exclusão. Reação com ácido sulfúrico, uma sulfonação. Depois, esse ácido sulfônico reagindo com uma base, ácido mais base, é uma neutralização. Então, a alquilação ocorre na etapa 1. Né? Introduziu um radical alquil, um radical com ligações simples, no benzeno. Beleza? Uma alquilação. Vamos lá. Letra B. Explique por que você deve utilizar NaOH para a produção de sabões e detergentes. Gente, a gente utiliza o NaOH por quê? Olha aí. Na formação do sabão, o NaOH, ele reage com o lipídio. Então, o NaOH é importantíssimo, é uma base muito forte. Ela transforma a gordura em sabão. Ela é importante, né? Ó, olha lá. Ela transforma o NaOH, reage com o glicerídeo e transforma esse glicerídeo em sabão. Na formação do detergente, ela reage com ácido sulfônico. Então, o NaOH, aqui na formação do detergente, ela também é importante, por quê? Porque ela reage com o ácido sulfônico e transforma essa cadeia de ácido sulfônico em um sal no detergente. Né? Então, e ela é importantíssima também, né, o NaOH, porque nas duas ela consegue fazer com que o sabão ou o detergente tenha uma parte polar muito forte. Tá vendo? O Na aqui na pontinha, o Na, então, a utilização do NaOH é importante porque você introduz o sódio na estrutura que faz com que a molécula tenha um caráter polar muito forte também. Então, essa é a importância do NaOH. Tá bom? Então, nas duas reações, o NaOH participa do processo para formar o sal. Esse sal, seja o sabão, seja o detergente, ó, sabão e detergente, são sais de cadeia longa. Esses sais de cadeia longa, eles têm um caráter anfifílico. Por quê? Tem a parte polar, que é onde entrou o Na, e a cadeia carbônica, que é a parte apolar. Então, tem a parte polar e apolar, fornecendo um forte caráter anfifílico para a estrutura, né? Substância que tem parte polar e apolar. Tá bom? Então, o NaOH ele é extremamente importante porque ele fornece o caráter polar, tanto para o sabão quanto para o detergente. Beleza? Considerando que no processo 2, a cadeia ligada ao anel aromático orienta a posição em que o grupo SO3H vai ocupar, porque, gente, o catalisador aqui nesse processo, ele quebra o H2SO4 em OH- e SO3H+. Aí, esse SO3H, ele vai ser introduzido ao anel aromático. Então, o que acontece? Essa cadeia carbônica aqui, ela está no carbono 1. O SO3H, ó, 1, 2, 3, 4. Ele entrou no carbono 4. Certo? Então, o que acontece? Se ele entrou no carbono 4, é porque essa cadeia carbônica aqui, ó, ela já está presa ao anel benzeno. Então, ela que é responsável pela entrada do SO3H. Então, essa cadeia carbônica está no carbono 1.
jogou o SO3H na posição 4. Então, a cadeia carbônica está no carbono 1 e jogou o SO3H no carbono 4. 1 e 4, né, quando tem duas coisas presas aos carbonos 1 e 4, é posição para. Então, essa cadeia carbônica ela é para-dirigente. E quem já viu reação orgânica, os radicais para-dirigentes são chamados de orto e para-dirigentes, ou seja, orto é 1 e 2, para é 1 e 4. Então, ocorre a formação de dois produtos, né? Por quê? Essa cadeia carbônica joga o SO3H na posição para, que é a posição 4, e vai formar um outro produto, então, onde essa cadeia carbônica joga o SO3H na posição 2, que é a posição orto, porque os radicais, né, esse grupo aí preso ao anel aromático, né, essa cadeia carbônica, se ela formou a para, você tem que saber que é um radical orto e para-dirigente. Eu até passo a dica assim, ó, do SOPIN. O que é o SOPIN? Os grupos saturados, olha essa cadeia carbônica, ela é saturada. Os grupos saturados orientam, né, fazem com que o próximo que vai entrar entre na posição orto e para. Então, eu faço esse macete, ó, os grupos saturados, eles orientam a entrada do próximo na posição orto e para. Já os grupos I de insaturados, né, se tivesse uma duplinha aí, fosse um grupo insaturado, ele jogaria o SO3H na posição M de meta. Então, os grupos, né, saturados, eles são orto e para dirigentes. Lembrando esse macetezinho, ele mostrou a posição para, o outro que pode formar é apenas a posição orto. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, se Deus quiser.